estamos cá para mais um podcast, o número 17. Que tem como título hoje, ou como tema, Equinócio e o equilíbrio entre a luz e a sombra. Verdade. Luz e sombra é algo que aparece muito na minha prática clínica e na sua também eu observo. É verdade. E temos neste fim de semana o equinócio. Portanto, estamos em cima deste momento e por isso escolhemos este tema. Sim. E pensar neste tema trouxe-nos várias perspectivas de como pensar no que é isto do equilíbrio entre a luz e a sombra. Porque o equinócio é isso mesmo, é o dia e a noite. Tem o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho. E há 2 momentos no ano em que isso acontece, não é isso? E na primavera que se aproxima e que já estamos a chegar, traz esse sentimento. E acho que isto é uma metáfora muito importante, quer seja para o meu contexto, quer também para o seu, em termos das intervenções mais naturais, não é assim? Porque isso traz-nos épocas do ano em que há equilíbrio no tempo, mas dentro de nós não é bem assim. Sim, nós chamamos a isto o rebentar da folha ou a queda da folha, não é o nome comum para este período do ano. É verdade. E que traz aquelas depressões, aquelas... Há um emergir de algo, parecia que estava quieto, não é? Ao sairmos da estação anterior. E também dentro de nós e das nossas experiências de vida isso também acontece. Eu vejo isso em processos terapêuticos, que as pessoas estão a melhorar, mas de repente parece que vem o desconhecido. É verdade, é verdade. E isso também vai trazer mais inquietude e vai trazer mais a sombra das pessoas. Eu reajo muito bem ao equinócio da primavera e do outono. Ou seja, para mim, eu gosto de receber uma nova estação. É sairmos da rotina, ou seja, estarmos sempre na mesma estação, não. Eu gosto imenso desta mudança agora, também gosto depois da outra. Sim, gosta de ver mudanças na vida, é o que eu gosto. Porque há muitas pessoas que assim mudar é complicado. Sim, há certas coisas que eu não gosto de mudar, mas no geral, para mim vir a primavera, vir o verão, vir o outono, como são todas diferentes, a mim agrada-me essas mudanças. Cores diferentes. E coisas para fazer diferentes, que também é algo que eu gosto. Ou seja, para mim o equilíbrio passa por isso. É, dentro das mudanças, há o equilíbrio de cada estação ter as suas coisas e nós usufruirmos delas. A natureza é muito sábia. Exatamente. A natureza traz-nos esses ciclos porque todas são necessárias. E o tal equilíbrio. E isso também se calhar quer dizer que a Ana está equilibrada com essas mudanças que a natureza provê, porque isso está incorporado. Sem dúvida. Mas na sua consulta com certeza aparecem pessoas nesta altura onde é muito aconselhado certas perspectivas de intervir, porque a pessoa percebe mais sintomas, mais cansaço, se tem sobrecargas, não é assim? Mais ansiedade. E aparentemente é um dia a seguir ao outro, mas há aqui também uma mudança. Sim, quase silenciosa, mas que as pessoas a sentem. As pessoas vêm cansadas, vêm com o sono alterado. Tenho tido muitas pessoas agora com o sono alterado. Umas tristezas assim, quase que muitas vezes até sem motivo. Falta de energia física, falta de força física, também tenho encontrado muito isso. É como se elas dissessem, parece que o corpo tem que ser puxado. Tem que ser puxado, é uma aceleração que vem e que o corpo estava mais habituado à hibernação, ao quentinho, aos dias mais escuros, não é? E agora começam a expandir-se. E com isso vem tudo o que elas guardam, não é? Também nas memórias e nas suas experiências de vida. Sim. E na clínica nós contatamos com este lado também de acompanhar, e há quadros identificados com estes períodos da vida, não é? As depressões sazonais e
também é assim que é tudo nos dá, mas mesmo sem ser doença, qualquer pessoa também sente, pode sentir isso sem ter nenhuma perturbação, não é? Assim, e por isso é que assim, apoiar estes momentos com alguma suplementação pode melhorar essa condição. Pode. Existem plantas adaptogénicas, existem plantas energizantes, vitaminas, minerais, que nós podemos aconselhar. Uma delas, que eu acho que ainda não falei aqui, é o Eleutherococcus centicosus. É um dos tipos de ginseng. É um nome muito complexo para se entender. Deve haver assim algum nomezinho, mas não podemos falar nele. Eleutherococo, fica como Eleutherococo. É um dos tipos de ginseng. É um tipo de ginseng, assim já fica mais entendido. Em que é mais adaptogénico do que estimulante. Okay. O Panax ginseng é um bocadinho mais estimulante, este não, é mais adaptogénico. Dá-nos um bem-estar, permite-nos adaptar melhor às situações e aos desafios, mas não é tão excitante. Portanto, há ginsengs diferentes. Há ginsengs diferentes. Até nas palavras comuns nós temos o ginseng coreano e o siberiano e o americano. São três. Portanto, são três. Ok. Eu acho que por essas palavras eu já conhecia. O Eleutherococo é o siberiano. É o siberiano. Esse então é mais adaptogénico. E é um ginseng que eu considero muito feminino. O Panax eu considero mais masculino. Ok. E este tem uma polaridade mais feminina. Interessante. Então, se a pessoa precisa, porque nós sabemos que os homens também têm uma parte feminina, não é? O equilíbrio está em nós. Não é? Então, independentemente da nossa manifestação de género, claro, não é? Mesmo que seja um homem, mas que eu veja que há necessidade desta adaptação. Porque está mais descansado, está mais o Eleutherococo é mais indicado. Vamos chamar então assim o ginseng siberiano, não é? Acho que é chamar. Porque é mais fácil, se calhar, para as pessoas também. Qual é o problema? Imagine que vai a um sítio, a uma dietética, que não tenha isto bem definido, podem dar um outro suplemento. Então, o termo em latim é o que nos garante que é aquela planta. Daí eu puxar sempre a esse lado. Então é sempre ficamos entre o coco, é Eleutherococo. É Eleutherococo. Sim. Ok. E esse é o da Sibéria. Então é preciso fazer umas mnemónicas, porque quem nos ouve já vai ficar. Tomar notas. Já pode tomar notas, porque eu quando aprendo uma coisa nova, e eu sei que quando estudei, já tinha estudado sobre o ginseng, e para mim fez-me alguma confusão. Mas é este ou é aquele? E não tinha assim o esclarecimento, não tinha entendido também. E agora que me estava a recordar, acho que isso é importante. Qual é a vantagem? Este ginseng não estimula tanto a suprarrenal como o outro. Isso, nós já temos uma suprarrenal que está em esforço, porque por um período muito prolongado já vem a ser sobreutilizada ou sobreestimulada pela vida em si. E isso nota-se porque a pessoa fica mais a tremer ou mais inquieta, sim, não é? Ou às vezes já passou esse limiar e já está na prostração. Também pode dar a seguir vem a prostração. Okay. Porque eu costumo dizer que a suprarrenal está então, cansada. Aquilo para que se desejava acaba por também dar um resultado parecido. Exatamente, aqui o Eleutherococo vai modular os eixos hormonais e permitir então que a pessoa ganhe uma vitalidade, mas não essa vitalidade elétrica, uma vitalidade mais adaptada à necessidade. Muito bem. E essa é uma das pontas que podemos hoje sublinhar aqui, não é? Também muito importante nesta fase, eu gosto muito, e estamos a entrar na primavera, é a desintoxicação hepática. A primavera é a estação do fígado. Então fazermos uma boa desintoxicação ao fígado é extremamente importante agora. Fazer um mês ou dois. Os detox para o fígado nesta época. Em algumas plantas, carmariano, alcachofra. Pode ser só na forma de chás? Pode. Depende do estado da pessoa. Se eu tenho uma pessoa com uma gravidade alta, eu preciso de extratos mais concentrados. Se for uma desintoxicação rotineira... Para uma pessoa comum? Sim, para uma pessoa comum, podemos utilizar as infusões, sim, sem dúvida. Algumas, a carne mariana é uma delas. É uma delas. O burututu
que não fazemos a infusão, mas é um cozimento, porque é a casca de uma árvore africana, é dura, ela precisa de cozer. Mas então, é quanto excelente tempo também. é que isso tem? 10 minutos. 10 minutos. Sim, as cascas e os ramos cozem. Ok. As flores e as folhas É infusão, só água? infusionamos, sim. Só água quente por cima. E esperar um 5 pouquinho. minutinhos e é o suficiente para ter Boas dicas, começamos para este momento que se está a aproximar. E só uma que eu acho que é muito importante, é a geleia real. Eu nesta altura acho que é muito importante porque é o grande alimento da suprarrenal. E também das abelhas. Dela vem das abelhas, sim. As abelhas são preciosas para nós, não é? Só para se fazer associações, porque acho que isto qualquer pessoa pode... Até podemos fazer este caminho assim. O mel, nós já conversamos sobre o mel em privado, que é o que nos pode alimentar. Caso não tenhamos mais alimento nenhum, podemos sobreviver só com o mel. Só com o mel. Depois temos o pólen, que é o grande, eu vou dizer, o grande medicamento natural do sistema imunitário. A imunidade. Portanto, ele é modulador da imunidade. E depois a geleia real, que nos dá a sobrevivência. A sobrevivência. Os nutrientes fundamentais para que tudo funcione. Então, se tivermos isso em casa, e vamos imaginar numa época de crise, e agora fala-se tanto nisto, Fala-se, não é? fala-se Mesmo de apagão, essas coisas todas. Então é assim, ter mel em casa, ter pólen em casa, como mecanismo de sobrevivência, eu acrescentaria o sal inteiro. Pronto, e é isso mesmo. Portanto, este tipo de nutrientes, vamos dizer assim, naturais, acessíveis e que são pretos, duram muito. E que nos permitem, de alguma forma, estar mais seguros caso nos falhe o alimento fresco. Até porque é muito importante a pessoa estar em equilíbrio no meio do caos. E estamos a falar de luz e sombras e por exemplo, uma crise, seja ela que for, vem a sombra. E assim, deem as nossas sombras à superfície, não é? Exatamente. E isso traz-nos também depois todos os nossos medos internos, partes não cuidadas. E eu costumo dizer, na crise, nós observamos tudo aquilo que não damos atenção. É verdade. Tudo aquilo que não cuidamos, ou que também reprimimos porque não nos foi possível lá atrás, em algum momento da nossa vida. Claro. E isso observa-se muito em terapia, e quando estamos a processar com MDR ou Brain Spotting, assim, são situações que emergem e que eu também na minha prática observo muito. E então é assim, saber em estado de calma e de tranquilidade que podemos ter um kit de sobrevivência nutricional é importante, não é? Então ter uns chazinhos, um pólen para a imunidade e pegando nesta etapa do equinócio e também assim a saber que esta época também é importante desintoxicar. Também começamos a mudar o tipo de comida, não é? Apetece mais outra comida. Sim. Na primavera é a estação de comermos os alimentos para o fígado em maior quantidade, que são todos os alimentos de cor verde. Portanto, é uma regra muito simples. É só a cor verde. Cor verde. Portanto, aumentar essa parte. A couve galega, o espinafre, o feijão verde, sei lá, comer, quando fazemos a courgette, utilizar a casca. Portanto, são pequenas dicas, mas fazemos sempre uma boa sopa verde e sempre que fazemos uma refeição, associar um alimento verde como... Acho que isso é algo, o verde parece que foi retirado da nossa alimentação, não é? É assim, eu quando questiono as pessoas de como se alimentam, elas pensam na carne e no acompanhamento. Porque hoje em dia estamos a viver o mito da proteína. Eu acho que é um mito, é uma moda em que as pessoas estão em sobrecarga, e neste caso hepática e renal, com o excesso de proteína. É iogurte proteico, é o leite com não sei o que da proteína. E proteína em excesso também inflama.
altera todo o nosso sistema, e até porque é o mais difícil de digerir, não é? Assim, acidifica e inflama. Eu não sou a favor desta corrente, porque eu costumo dizer assim, como é possível que os nossos avós comessem um terço de sardinha, que é o que nós ouvimos. É verdade, e eu ainda comia assim. E trabalhavam no campo todo o dia. Não vamos dizer o que é que eles tomavam ao pequeno almoço. Como é que nós podemos agora comer tanta proteína se estamos em empregos assim? Até porque nós sentimos mais pesados a seguir. Precisávamos de uma cesta, e nos tempos atuais não nos possibilitamos essa cesta, não é? Portanto, mais uma vez, o equilíbrio. Aqui falamos muitas vezes do equilíbrio. E o tema 2 é e o tema 2 também é esse equilíbrio entre o dia e a noite, e durante o dia, e que a estação nos ensina, é que também é um despertar das folhas. É verdade. E das árvores. Também gostamos muito da metáfora da árvore, não é? Que cor é que elas têm, as folhas? E as folhas têm verde. Portanto, é uma associação que pode ser feita para precisamente poderem associar a importância do verde na alimentação, não é assim? E de como isso pode ser desintoxicante, de como pode ser libertador, e apoiar o fígado, que é o órgão que nunca para de trabalhar. E as pessoas muitas vezes dizem assim, todos os dias eu como iogurte proteico, como o frango, muitas pessoas comem muitos bifes de frango ao almoço, não é? Pronto. Então o que é que eu digo? Então, já que gostam tanto desses sumos, onde põem muitas vezes a proteína, também colocam nos sumos, ou nos batidos, ou nos smoothies, também se usa muito. Ponham umas folhas verdes. Ponham umas folhas verdes. É fácil. Com galega, pode ser o espinafre. Agora até se comprassem uns sacos com umas quantidades de espinafres, pôr lá para dentro. É isso mesmo, para fazermos o equilíbrio. O equilíbrio da cor verde no nosso sistema. Eu gosto muito de propor sempre a perguntar às pessoas quantas cores comem no seu dia. É verdade. Porque assim, a roda dos alimentos tem todas as cores, se a gente comer tudo. Mas agora temos uma pirâmide da alimentação invertida. Ou seja, saiu agora a informação de nós temos a pirâmide dos alimentos e temos a pirâmide mediterrânica, que também existe, e agora as guidelines indicam a inversão da pirâmide. E o que é que está agora no topo, que é a que estava antes em baixo, é a proteína. Lá em cima. E foi essa a última tabela que saiu. E eu pessoalmente não concordo. Eu quero crer que nós somos mistura de muitas coisas, pode funcionar para alguma parte da população, mas para a maior parte da população não pode não funcionar. A maior parte não faz o exercício suficiente para depois fazer a metabolização. E depois podemos ir buscar os aminoácidos, que são os tijolos das proteínas que se vai buscar, a produtos vegetais. Sim. Poderia abrir aí onde é que podemos ir buscar esses aminoácidos? A proteína vegetal, não é? Que é aquilo que nós preconizamos na medicina natural, nós podemos ir buscar a ervilha. A proteína da ervilha é excelente e é uma coisa que nós ainda temos muito acesso. Até na nossa comida havia pratos com sopa de ervilha. E sopa de ervilha é muito boa, fica deliciosa. O cânhamo também, ir à semente do cânhamo, buscar a proteína é maravilhoso e é também vegetal, não é? E eu gosto muito, não sendo vegetal, mas eu gosto muito de ir ao ovo. Eu acho que é um alimento muito completo e que a pessoa deve utilizar o ovo caseiro e construir a partir daí as suas células, portanto as proteínas do ovo, porque além da parte proteica tem a lecitina, que é excelente para a parte cerebral. Sim, porque as pessoas usam a lecitina de soja, que é extraída da soja, mas o ovo é rico em lecitina. E com muito boa absorção e utilização. Portanto, eu acho que são aqui três apontamentos. Tem o total da vida, não é? O ovo tem o total da vida, as sementes têm o total daquilo que geram, não é? E no universo tudo é um holograma, não é? E tudo no universo está em equilíbrio, por isso tudo que reproduza e seja o potencial de vida, podemos lá ir buscar. Eu pessoalmente gosto de uma substância porque tinha intolerância
à clara de ovo, e percebi que poderia ir buscar também aminoácidos para não exceder a quantidade de ovos, porque às vezes também nestas tendências, isto são muitas tendências, há a spirulina, que é uma alga. Sim, é verdade. Poderia dizer, acrescentar Sim, alguma coisa? Eu acho a spirulina um grande desintoxicante. Tem a cor verde, Tem a cor verde, é ótimo. E é muito utilizada também até para os metais pesados que nós vamos ingerindo no dia a dia. Isso. Então, a nível intestinal, ela agarra, falando assim de uma forma simples, esses próprios metais. E são eliminados pelas fezes. Portanto, é um bom desintoxicante. Também nesta altura é bom, e além de que ele era energizante, porque também tem as proporções de todo o complexo vitamínico e minerais e aminoácidos que temos que ingerir. Além da spirulina, a clorela é outra também. É outra alga que também pode pertencer a este. Exatamente, a este. E são verdes. E são verdes, sim. Às vezes têm um bocadinho o sabor amar forte, e há pessoas que são mais sensíveis, pronto, portanto coloquem moderadamente e depois vão vendo se gostam. E vão introduzindo a quem não tem hábito de comer verde, não é? Sim. Assim, as folhinhas naturais. Sim, para mim a forma que eu introduzo, que é na minha prática diária, não é? Porque nós também temos que ser o exemplo, eu costumo dizer sempre à pessoa, pelo menos 2 vezes por dia comer a sopa. E a sopa é o nosso alimento mediterrâneo mais saudável. E que ponha verde. E que ponham verde. Então, se comerem sopa antes do almoço e sopa antes do jantar, vão necessitar depois de menos prato e já ficam lá os vegetais, os minerais e a sopa a nível metabólico. As pessoas dizem, como salada. Não é igual. A salada tem a sua função e a sopa tem a sua função. Então, primeiro a sopa, depois o prato. E aí as pessoas, mesmo que às vezes no prato já não tenham os verdes que gostariam de ter, faz o complemento das outras cores. Exatamente. Isso. Portanto, pode ser aqui o equilíbrio, até podíamos, se fosse pela luz e pela sombra, não é? Faríamos, a luz está na sopa e a sombra para mim está na proteína. Na proteína. E que agora veio assim essa diretriz, então ao contrário, eu ainda não tinha atualizado, já tinha visto uns títulos em alguns sobre a mudança da tabela, mas ainda não tinha. A pirâmide alimentar invertida. Viraram ao contrário. Portanto, para mim, eu continuo na mediterrânica, não é? Portanto, trabalhar a nossa alimentação mediterrânica. A original. Sim, porque agora está muito alterado. Sim, é original, mas adaptada depois a cada um de nós, não é? Porque a nossa espécie não está preparada para mudar a alimentação de uma forma tão brusca em tão pouco espaço de tempo. Não é? Mas o nosso organismo ainda está a lidar com isso, em stress. Exato. E muito do stress que aparece também aparece por essa alteração alimentar que aconteceu na vida e na rotina da pessoa. Sim, não é? Sim. Porque as pessoas também inverteram, aliás, vem agora a pirâmide invertida, mas as pessoas já estão a inverter o quê? Os horários das refeições. Antigamente a refeição mais leve era à noite e agora é mais completa porque é quando as pessoas estão com as famílias. Mais relaxadas, chegam para casa ou não, mas comem todos juntos. É quando estão juntos, não é? Juntos. É. E o nosso metabolismo não mudou assim. Então, nós ainda ele ainda permanece do mesmo jeito. À noite. Lento à noite. Sim. Então nós acumulamos. É como, por exemplo, quando as pessoas falam, e estamos aqui a falar de equilíbrios, repor após o treino. Isto é uma situação muito recorrente em consulta. Eu vou treinar e depois vou repor, ou com a proteína. Não. Nós não vamos. Nós, quando vamos fazer um esforço, nós temos que ter lá os nutrientes. Já lá tem que estar, porque senão. A seguir, ele já não vai ser utilizado da mesma maneira. Ele vai acumular. Então, as reposições nos treinos. Tenha que se preparar para ir para um treino. Sim. Para que não vá buscar ou pauperar partes ao de nutrientes, alguns dos nutrientes. Exatamente, é mesmo isso. E não forçar o organismo em carência e fazer a reposição a seguir. Está bem? Portanto, nós não repomos, nós alimentamos para quando vamos prevenir. Prevenir. E na realidade é o que temos andado aqui nas nossas conversações, é ajudar as pessoas a prevenir que se manifeste as patologias, não é? Também nesse sentido. E o equilíbrio é isso, é não rejeitar nada, mas
equilibrar tudo o que está... Já o Buda dizia, o segredo está no caminho do meio, não é? E muitos poucos de nós conseguem... Integrar os dois e ir estudando também, em cada pessoa também pode ser muito individual a reatividade. É por isso que assim as tendências que nós temos e que vão sendo faladas e que depois também se começam a dizer faça assim, faça assado, também não tem que ser estudado pessoa a pessoa. Sim, cada caso é um caso. Porque cada pessoa também tem sombras diferentes e tem luzes diferentes. E aqui nestes temas, o metabolismo, por exemplo, feminino, masculino, jovem, menos jovem, é e pós-menopausa ou pós-andropausa, claro, tudo isso. Ou pré-menopausa. É tudo diferente. Tudo diferente. Sim. E na realidade a pessoa tem que também querer conhecer esse lado de si. Sim. De como eu reajo e interajo com aquilo que me nutre, porque isso seria uma alimentação consciente. Uma coisa que eu fico muito contente e ultimamente eu tenho recebido mais na consulta são pessoas a atravessar a meia-idade com vontade de mudar. E eu tenho tido mais isso em consulta e isso é muito bom, porque nós que estamos na área da saúde, das terapias, o que é que nós vemos chegar a nós? Sempre as pessoas doentes. E eu já começo a encontrar muitas pessoas que vêm nesta fase a dizer, olha, eu queria uma alimentação mais adequada, um exercício físico mais adequado, os suplementos mais adequados. E isso tem-me deixado muito contente. Eu já encontro isso também, mesmo eu pelo lado das terapias, eu chamo isso acompanhar processos em transição, ou seja, de vida, em transição de carreira, em transição dizer eu estou aqui, foi isto, porque também o modelo que nos ensinaram era que era um modelo para toda a vida. Sim, sim. Eu quando fui para médica era para ser médica toda a vida. Mas fui também encontrando situações que eu disse, isto não me chega. E por isso assim acho que fui fazendo também transições e modificando no meu dia, na minha vida, ao longo nós as duas experimentamos o que aconselhamos, correto? Nós somos esse tipo de pessoa. Praticamos, exploramos e experimentamos. Exato. Mas as pessoas já virem com a consciência de uma necessidade de dizer eu noto eu preciso de mudar algo, ou de mudar qualquer coisa. Isso é tão bom do que não mudar nada e depois um dia virem doentes, que isto é uma grande evolução. É uma grande evolução. Eu de facto, eu como integrei a psicoterapia, isso também o próprio processo psicoterapêutico é uma evolução. E quando a pessoa integra as sombras e a luz, é assim, ela vai para um outro nível de experiência de vida. E é interessante porque há pessoas que naquela época fecharam um processo num determinado ciclo e depois na estação seguinte podem vir, mas já o nível de percepção e de vivência ou de pedido, também mesmo sendo de mudança, já é num outro nível, não é assim? E quando aparece é muito interessante, passam anos e não se viu a pessoa e reaparece. E, por exemplo, nesta primavera está-me a acontecer muito, ou a chegar a este equinócio, a esta mudança, está-me a acontecer isso, que é pessoas que eu já não vi há séculos, já vou ao arquivo morto buscar os processos e perceber que estão a regressar provavelmente para um outro nível de vivência, não é assim? Jung disse, a sombra não é negativa, apenas é o que não foi integrado. É aquilo que não foi observado, ou foi rejeitado, ou foi reprimido e não foi possibilitado atender. E em terapia é isso mesmo que nós fazemos, é trazer à luz da consciência o que precisa de ser aprendido, o que precisa de ser superado, o que precisa de ser clarificado. Olhado. E observado e cuidado. E os nossos espectadores estão agora a dizer assim, em que idade ou quando é que nós criamos esta sombra? Como é que ela se cria? A sombra ela até pode vir desde o neutro. Ela já pode vir... É algo que nos acompanha desde uma idade depende daquele espermatozoide e daquele óvulo, a história que traz. A informação que lá está.
ela pode vir desde aí, mas que seja consciente à mente, só depois de 7 anos é que a pessoa começa a pensar, a ter pensamento próprio, então começa, mas são as experiências mais precoces que ficam muito somatizadas. Se uma pessoa tem muita somatização, é tudo nesse primeiro período de vida, desde a concepção até aos primeiros anos da vida, a primeira infância, não é assim? E normalmente isso vira tudo muito somatizado, porque ainda não há, as emoções, os pensamentos ainda não são próprios, mas são aquilo que assimilamos e absorvemos do ambiente e também da própria informação genética. Não é? Nós podemos dizer que o vício é uma sombra. As pessoas que têm algum tipo de vício, será uma sombra? Atualmente eu tenho uma percepção sobre o vício ou adições, que é agora o termo mais atualizado. É assim, toda a adição tem algo, ou que começou porque a pessoa entrou num processo, né, poderia não ter uma história banal, mas começou e teve ali uma fragilidade que se manifestou, mas muitas pessoas abafam. Os vícios surgem porque há ali um vazio, um espaço. Isso também é interessante, pensarmos nesses vazios que vêm, que às vezes assim é um momento em que a pessoa desvia porque acha que está pior e que não está a evoluir. E na terapia isso também acontece. E a adição muitas vezes tem trauma por trás. A maior parte das vezes as histórias são difíceis. E também porque também pode ser ambiental, porque em criança beber era normal. Observávamos os adultos a beber, não havia regulação. Eu também poderia ser uma adicta, porque na minha infância, na altura, havia produção de álcool. E nós à mesa, se quem quisesse poderia beber, porque aquilo dizia, se é caseiro, é de casa. Nem havia muito isto da industrialização do álcool, porque acho que também a industrialização do álcool tornou-se mais gravoso, não é? Mas na época já havia os homens que morriam de cirrose hepática por causa dos excessos, eram mais os homens, as mulheres não na minha infância. Mas é assim, eu tinha álcool à mesa. Eu deixei de beber álcool quando vim estudar para o Porto. E a partir daí nunca mais fiz álcool. Posso brindar, posso pegar um copo, mas depois nunca mais me apeteceu, porque provavelmente a minha estrutura não tinha essa tendência, eu não tinha esse padrão de colar. Mas podemos dizer que em algumas pessoas a adição vem também pode ser pela sombra, por algo que não está integrado. Isso em parte energética, se pensarmos em termos energéticos, não é assim, há os obsessores. Os obsessores podem vir por aí. Há filmes que mostram isso. Eu estava a querer me lembrar de um, mas falta-me agora o nome. Mas em que, é assim, nós vemos. Então, é um filme muito interessante porque mostra a imagem do obsessor, uma energia de alguém que partiu e que tem vontade de beber uma determinada substância e o próprio gosta de uma determinada bebida. Mas o obsessor diz, não, é isto que tens que beber. E isto é assim, há energias para além daquilo que pode ser a história da pessoa, mas se a pessoa tem fragilidades, se não está num equilíbrio perfeito, a mente dele pode ser tomada por uma energia que tem outras apetências. Assim, isto é algo que não é daquilo que é a minha prática total, não é? Mas é um entendimento que eu tenho, porque me interessa e gosto de saber como é que funcionam as energias e que nos transcende, porque a obsessão tem muito, é uma energia externa. Se é uma energia externa, de onde é que ela vem? E eu procuro saber as respostas e isso pode afetar. É quase como uma criança que está no meio de uns miúdos mais adultos, eles bebem e desafiam, a criança quer ser como eles, o mais jovem, e começa a fumar e começa a beber, e isso também, aí são só pensamentos, são pensamentos que forçam e também por imitação, não é? Mimetizarmos o comportamento do grupo a que queremos pertencer. É assim muitas vezes que pensa também a adição, mas aqueles que viram adictos
normalmente têm fragilidades traumáticas ou experiências de separação vividas, algo emocional que nos dá carências, vínculos, e então também e a sociedade promove muito. A mim indigna-me que nas universidades o maior é Superboc aqui no norte e não sei lá no sul, deve ser a Sagres, mas é assim, promove-se estas coisas. Não se promove trabalhos humanitários. É verdade. Promove-se práticas. Eu não sei como é que esta cultura do beber e do... Porque nós somos um dos países, não é? Com uma taxa... Isso a mim indigna-me. Na minha geração, isso estava a começar, mas as praxes viraram, acho que, um momento de promoção dessas adições. E aí sim, aí eu acho que assim é muito este forçar, parece que é assim este forçar de um inebriar, mas sem controle. E de facto é muito aquilo que se observa, e eu vivi muito junto aqui ao sítio das praxes aqui no Porto, e é horrível observar a juventude, o que fazem inconsequente no final do dia, no final da noite, não é no final do dia, aí há muito desequilíbrio, não é? Aí a noite prevalece. Aí a noite prevalece, o sombra está bem latente, os autocarros com pessoas inebriadas a vomitar e deixam as escadarias sujas. Aqui era uma rota junto aqui ao parque, é uma rota de passagem e eu não gostava de ver isso. Agora já estou mais distante, já não vivo aqui, mas assim, é uma coisa que eu acho que não se promove algo que seja para o bem comum, promove-se algo para a disforia, não é assim? Não, está bem que possam querer beber, está bem que queiram explorar, mas acho que é uma promoção que fica e marca e fica um impacto para a vida. Claro. E depois ali durante uns X anos a pessoa anda nessa vida. Há uma parece... memória que fica. O álcool deixa uma memória, correto? O corpo grava tudo. O corpo grava tudo. Claro que o corpo também regenera. E é aí que as pessoas aparecem porque já estão demasiado sobrecarregadas ou já estão com consequências somáticas, físicas, de doença mental e afins. E promovem muitas vezes esta prática da praxe antes dos exames. Que eu acho assim absurdo, não é? Pronto, está bem que se brinque, está bem que se faça tudo o que se quiser, mas assim, não há equilíbrio nessa... E, portanto, a juventude fica impregnada disso. Se tem fragilidades, são aqueles que vão ter mais consequências e virar mais adictos. Estamos quase no nosso tempo limite. O que é que eu iria sugerir? Iria sugerir aqui duas frases, que são dois pequeninos exercícios para que as pessoas em casa possam, de alguma forma, olhar por si, embora muitas vezes há necessidade de terapia, mas temos aqui uma frase que eu gostei, que é: o que em mim precisa de mais luxo. Que a pessoa pode parar, relaxar e tomar consciência de situações que não tenha dado suficiente atenção. Porque a sombra é isso, é uma parte nossa que precisa de atenção, mas só adultos podemos dar essa atenção. E se não o conseguimos fazer sozinhos, podemos fazer acompanhado. E é aí que podemos procurar alguém para nos ajudar. E a outra é: o que me impede para ser visto, mas sem julgamento. Isso são os grandes traumas, não é? São os traumas profundos. A pessoa tem consciência, mas tem vergonha, tem medo, sente culpa. E, portanto, o espaço terapêutico é sempre um espaço onde se cria essas condições de não julgamento. E também o universo do julga. O homem é que julga. O universo aceita todas as experiências e com todas elas nós aprendemos. E, portanto, seja com a sombra, podemos fazer uma caminhada na sombra,
podemos querer fazer Muito gratificante. uma caminhada na luz e de facto é o livre-arbítrio que nos dá a direção. E portanto a mensagem deste nosso episódio é o equilíbrio, o equilíbrio que a estação também e este equinócio nos traz, não é assim? Até breve, foi um gosto. E até ao próximo episódio. E muito obrigada a todos. Obrigada por estarem aí desse lado e também já nos darem eco deste trabalho que estamos a fazer com muito prazer e que vamos também descobrindo uma à outra, não é verdade? Até breve. Até breve.